Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde, abrindo as nossas Bíblias e lendo em Juízes capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 24. Juízes capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 24. A palavra do Senhor nos diz: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que tu és o Senhor que me falas. Então rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, e preparou um cabrito, e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia da mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Meus irmãos, como nós falamos há uns dias atrás, o livro dos Juízes segue nessa sequência de erros e acertos. O povo peca, Deus permite que o inimigo venha o destruir, e a consequência disso
é o livramento de Deus. Porque Deus nunca se esquece. E esta é a primeira lição que nós extraímos deste texto. Deus, Ele nunca se esquece de quem nós somos. Deus nunca se esquece das promessas que nos fez. Deus não está indiferente à nossa dor. O nosso pecado, diz a palavra de Deus, é que causa separação entre nós e Deus. Se em alguns momentos nós não vemos um intenso agir de Deus na nossa vida, é consequência do nosso pecado. É porque nós deixamos de fazer o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas Deus nunca se esquece de nós. E Ele sempre olha para nós com um olhar compassivo. O povo de Israel vivia ali a opressão dos midianitas, que vinham destruir suas lavouras, suas colheitas, não é? E isso trouxe grande opressão e tristeza para aquele povo, que clamou a Deus, orou a Deus pedindo que tivesse deles misericórdia, que derramasse sobre eles a sua graça e o seu perdão. E Deus resolveu, do meio do povo, retirar um jovem chamado Gideão, um homem simples, de uma família simples, de uma das mais simples tribos de Israel. Meus irmãos, por que Deus chama Gideão se ele se reconhece esse homem incapaz? Esse homem que, olhando para si, ele se vê e diz: olha, eu sou membro da tribo de Manassés. A minha família é uma família simples, e dentro da minha casa eu sou o mais simples de todos, porque logo eu o Senhor vai usar. Porque Deus é assim, meus irmãos, Ele usa as coisas simples. Ele usa aquilo que parece, aos olhos do mundo, não ter valor, para que a glória seja sempre dele, para que o poder, a honra, o louvor sejam sempre dele, para que nós, em momento nenhum, possamos chamar para nós, ou nos sentirmos tentados a achar que o merecimento é nosso. O mérito é e sempre será de Deus. O mérito é e sempre será de Deus. Então, por isso Deus chama a Gideão, aquele rapaz que se reconhece simples. E aquele que quer ser usado por Deus precisa se despojar de toda a vaidade, tirar do coração e da vida todo sentimento vaidoso, todo orgulho, o achar-se, o querer-se, deixar tudo isso, se esvaziar do eu e se entregar nas mãos de Deus. Gideão segue então, quando ouve de Deus o chamado, e ele ouve a resposta do Senhor, quando ele se apresenta humilde, e ele ouve do anjo do Senhor a resposta. Se ele ouve do anjo do Senhor a resposta: vai nessa tua força, vai nessa tua força, e livra Israel das mãos dos midianitas. Que força é essa que Gideão desconhecia? Meus irmãos, Deus sabe mais do que nós mesmos sabemos. Quando Ele entrega uma tarefa nas nossas mãos, Ele é o Deus que não erra. E quando Ele nos confia uma tarefa, Ele conhece a nossa competência. Ele sabe da nossa capacidade, da nossa força. Ele sabe que nós somos poderosos o suficiente para vencer aquele desafio que Ele põe diante de nós. Deus não erra. Deus, quando te chama, Ele não erra. Então Ele nos chama aqueles que são competentes, ou melhor, que têm humildade suficiente para seguir a sua orientação, e faz destes pessoas competentes. Gideão responde ao Senhor no versículo 13 e diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. E o Senhor diz: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, não te enviei eu? E ele insiste, diz o versículo 15: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A outra lição, meus irmãos, que o texto nos dá é que reagir é melhor do que lamentar e murmurar. Diante das dificuldades, a melhor atitude é a reação. Diante das dificuldades, ao invés de murmurar, de questionar, de reclamar, o melhor a fazer é reagir. Muitas vezes, quando a possibilidade do erro, da dificuldade, da luta vem contra nós, o primeiro instinto nosso, humano, nos leva à murmuração, a questionar, a perguntar por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso. Enquanto nós murmuramos, nós não reagimos. Mas a palavra de Deus nos mostra, nesta e em várias outras oportunidades, que quando nós reagimos, nós deixamos de murmurar e Deus usa os nossos braços e as nossas mãos para nos dar a vitória. O Senhor, Ele nos prepara e nos garante vitória. Diante de toda essa dificuldade, meus irmãos, uma outra lição, que eu não vou dizer que é a última, que o texto também nos dá, é que o Senhor capacita aqueles a quem Ele envia. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é irresponsável. E Ele não envia ninguém aleatoriamente. Ele não envia ninguém sem que Ele saiba de que esse alguém é competente e é capaz de vencer, é capaz de superar, é capaz de conseguir, de conquistar. Deus sabe que esse alguém a quem Ele envia é competente. E Ele capacita esse alguém. Por mais que esse alguém se sinta fraco, por mais que esse alguém desanime, por mais que esse alguém se sinta incompetente, Deus faz do incompetente competente. Deus faz do fraco forte. Deus faz do cansado vigoroso. Então Deus não erra quando Deus te envia a desempenhar determinada tarefa. Não tema, crê somente. Descanse em Deus. E acredite que Ele é contigo e que Ele te dará a vitória. Não duvide do agir de Deus na sua vida. Deus não erra. E se Ele te chama, Ele sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. E quando Ele te chama, você pode ter certeza que Ele sabe muito bem o que está fazendo e que Ele chamou a pessoa certa. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo nosso chamado. Porque, Santo Deus, ainda que nós sejamos fracos, nós sejamos, ó Deus, os menores na nossa casa, nós sejamos aqueles, ó Deus, em quem ninguém acredita, Tu olha para nós e acredita em nós. E o Teu poder, ó Deus, é que opera através de nós. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome, ó Deus. Ó Deus, continua a nos usar. Continua, Santo Deus, nos usando, de modo, ó Deus, que continuemos sendo instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus, e que conquistas e vitórias se deem para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, nos guarda e nos livra de todo mal. Nos dias difíceis que temos vivido, Santo Deus, encoraja-nos e protege-nos, Senhor Deus. Para que possamos, ó Deus, pela força das Tuas mãos, vencer todos os desafios que se imponham a nós. Continua, ó Deus, cuidando de nós e dando-nos paz e dando-nos força.
Atende-nos, ó Deus, nessa hora nós te oramos, confiados tão somente em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amen.